Imaginar que nós estaríamos saindo de um espetáculo e chegaríamos num lugar que, por causa de um desvio, de um problema de construções na periferia de uma grande cidade da Europa, o casal que estava na direção, a gente vai como que dirigir esse filme, não é? O casal que estava na direção se depara com uma espécie de palco no meio da rua e uma bailarina cigana fazendo números extremamente atraentes e artísticos. O espírito Charles ficou surpreso com o sentimento que lhe inspirou aquela situação. Ao contrário do que a noiva que estava do lado havia pensado, ele não teve nenhum desejo. Podia ter tido, não é? Mas não teve nenhum desejo assim com relação à figura feminina dela. Mas uma sensação de que ele reencontrava um afeto distante. Essa história gira e ele passa a proteger essa moça que estava com tuberculose em estado avançado, dá um dinheiro para que ela fique numa casa distante, sendo cuidada para sobreviver, já que ela não tinha como sobreviver, ela se prostituía neste lugar sórdido da periferia. E ele, então, tem que dar conta do ciúme da noiva. Embora ele fosse um médico que mantinha um hospital quase totalmente gratuito, e isso não fosse um fato fora do comum da vida dele, aquela bailarina cigana suscitava algo na noiva que era extremamente infeliz. Infeliz porque ela estragava muito da relação dela com o espírito Charles, que é esse noivo, e consigo mesmo. E essa situação roda tanto, isto é o conto Nina, do livro Sublimação, psicografia do espírito Leon Tolstói e também do espírito Charles, porque eles se sentem comprometidos com a problemática do valor da vida ou do suicídio e escrevem vários contos. Este conto é uma das vidas de Ivone Pereira. Ela é esta bailarina cigana que este homem conheceu em plena prostituição, mas que tinha sua arte da dança. Então, a história acontece se movendo por muitos cenários em que ele tenta fazê-la viver, não é? Já que ela estava muito gravemente doente, e a noiva, ao contrário, quer expulsá-la de qualquer ajuda na tentativa de invisibilizar sua presença ante o noivo. E essa história circula de tal forma que, quando ele viaja, era o tempo das experiências de Kardec, ele se demora num congresso fora do país e, quando volta, a bailarina tem desencarnado na porta do hospital dele, onde ele a atendia costumeiramente. As pessoas conheciam e, antes disso, a noiva tinha destituído a moça de qualquer ajuda, expulsado dos locais e tudo. Então, ele fica tão profundamente chocado que acaba o noivado e começa um momento da vida de extrema solidão e trabalho. Solidão e trabalho, trabalho e solidão. Até que, em um momento, lhe aparece a bailarina cigana. É uma aparição. As aparições costumam ser diuturnas. Elas não são necessariamente, como a gente pensa, à noite. A maior parte é de dia mesmo. E ela diz para ele: não guarde mágoa da sua noiva. Chame-a de volta. Ela não consegue viver longe de você. E você está muito só. É bom que eu continue a aprender com você. Depois que eu passei para o outro plano, eu vi que eu tinha sido sua irmã em muitas vidas. E sempre, em outras vidas, você me acompanha, me orientando. E nessa área da sexualidade, onde se situa meu maior desequilíbrio, você tem me ajudado sensivelmente. Se você for meu pai e ela minha mãe, você continua sem muita interrupção esse trabalho comigo. Faça isso.
e suavemente diz assim: mas não diga nunca, quando ela me tiver nos braços, a sua futura esposa, que eu sou aquela bailarina cigana a quem ela detestou tanto. Então, aí a gente vê uma aparição que entra, de certa forma, com uma intervenção muito propositiva, não é? Muito incisiva, vamos dizer assim. Mas hoje nós vamos abordar umas situações mais brasileiras, mais próximas da nossa vida, e que vocês podem depois ver o filme em casa, o que torna o que a gente vai dizer algo muito mais vivo. Algo que pode passar rápido aqui, vocês vão ver no filme, além de poder ler o livro do André Luiz, intitulado E a Vida Continua. É um livro que eu acho que ele é todo, praticamente capítulo a capítulo, fora um primeiro momento, que a gente vai dizer, são visitas espirituais que se fazem de parentes desencarnados para parentes reencarnados. Vamos fazer assim, dividir em 3 cenários. Um momento antes dessas visitas, o momento mais intenso delas, e o momento em que elas começam a reorganizar a vida, tanto deles que estão no plano espiritual, como dos que estão no plano material. Começa a história, muitos de vocês podem já ter lido o livro ou visto o filme, com 2 amigos que se conhecem num lugar lá em Poços de Caldas. Essa história é verdadeira, os nomes não são verdadeiros. Ele chama-se Ernesto e ela Evelina. E neste lugar, nesta estação das águas, eles se encontram por acaso e começam a conversar, porque todos 2 têm uma doença incurável em comum. E eles vão fazer uma operação grave. Os familiares de ambos já sabem que eles não terão chances de sobrevida. Eles não vão sobreviver. Vão fazer, como diziam os médicos, por desencargo de consciência. E a família concordou. Era uma forma de ganhar tempo. E então eles se encontram e começam a falar do que eles achavam do mundo espiritual, pela primeira vez. Ele, noções vagas. E ela dizia que às vezes se confessava com o padre na tentativa de diminuir algum tipo de angústia. E eles disseram: e o que acontecerá se a gente morrer? Ela disse: eu nunca pensei profundamente nisso. E ele: também eu não. E eles partem para a cirurgia. Acontecem algumas coisas depois, a gente tem que selecionar, né, coisas, e já se veem desencarnados no plano espiritual. Depois de um momento que a gente poderia chamar de reabilitação ou de melhoria, em que eles ficaram no hospital espiritual, mas depois passam a se situar no que se chama de complexo, eu chamaria, não é? Nós chamaríamos de complexo hospitalar, porque não era o hospital no sentido estreito que a gente vê aqui, era quase uma mini cidade dentro de outra cidade maior. Então, eles se veem, em algum momento, vão para um jardim, e nesse jardim, onde acontecem sempre cenas que se repetem, porque é lindo o jardim, ninguém vê o lado bom dali. As pessoas estão obsessivamente voltadas a vir à terra ver seus parentes, como se quisessem retomar sua vida exatamente igual ao que deixaram. E não aceitam, uma só que aceita o fato de estarem já desencarnados, já terem morrido, como elas diziam, só uma, a senhora Tamburini. Mas as outras pessoas não querem saber disso, querem vir de qualquer jeito. Você imagina como deve ser difícil, como é difícil para o plano espiritual segurar uma pessoa um pouquinho, até que ela aprenda um pouco mais sobre o que lhe aconteceu, sobre a vida espiritual, a relação entre os 2 planos e a própria vida material nesta relação aí com todo este âmbito maior. Então, é interessante como fica difícil isso. E esses 2, o Ernesto e a Evelina, que são amigos, também relutam em entender. E aí a gente vai ver uma coisa muito importante que a mim me surpreendeu especialmente. Eles diziam que queriam saber mais, porque ele achava que estava no hospício. Ele dizia: eu tenho certeza que eu estou no hospício.
Eu já vi o pessoal dizer que a gente está no plano espiritual, mas eu acho que eu estou no hospício. Sabe por quê? Porque eu pego aqui e é igual na terra. Então, eu estou na terra. A primeira discussão é em torno das coisas físicas e das semelhanças nesse nível. A segunda é uma coisa mais profunda. É que, no fundo, ele se sentia culpado porque achava ele, né? Ele atirou, mas não pegou, mas de qualquer forma ele achava que tinha assassinado um homem que estava cercando a esposa dele. E ela, por sua vez, tinha ficado em algum momento antes de casar, ela era bem novinha, 26, 28, ele 47, 50, desencarnaram assim. Ela disse que antes de casar tinha ficado entre dois rapazes e um deles se suicidou por ela achou que ele gostava muito dela, tentou suicídio só. E quando ela escolheu esse, o outro matou o primeiro, mas como ele já tinha tentado suicídio, foi fácil dizer que ele tinha tentado e conseguido um suicídio. Ou seja, o homem que casou com ela havia matado o outro rival para ficar com ela. Só que ela, Evelina, achava que ela tinha sido culpada, ela pensava que era suicídio, ela não sabia que o que casou com ela tinha matado o Túlio, que é este rival, não sabia. Ela achava que ele havia se suicidado, como ficara sendo falado. Então, ela trazia no coração a culpa de ter levado uma pessoa, devido à sua leviandade, segundo ela, ao suicídio. Só que ele não se matou, ela vai saber depois, como eu disse. E ele achava que tinha atirado numa caçada num homem que era amigo dele, mas que estava cercando a mulher dele. E a mulher dele, de fato, estava muito apaixonada. Era realmente certo que ela estava gostando desse amigo. Então, ele atira, mas não pega. O outro companheiro dele é que atira para valer. E ele fica pensando que foi o disparo da arma, porque eles estavam numa caçada. Então, que aquele disparo tinha sido natural. O fato é que ele atirou para matar, mas não matou. Quem matou foi outro. Esse outro é o pai dessa Evelina, a gente vai ver. É complicada a trama, por isso a gente vai selecionar algumas coisas. E a moça achou que tinha feito um homem se suicidar, mas não tinha. De qualquer forma, ele tinha sido morto pelo que foi marido. E eles tinham algo com esta culpa tão grande que esta culpa impedia eles de ver qualquer coisa ou de pensar qualquer coisa sobre a vida espiritual. Aí vocês vão de pensar como eu pensei, mas por quê? Todas as pessoas, às vezes, carregam dificuldades, desacertos, e que vão colocar, vamos dizer, no baúzinho da culpa. Que a Joana diz que pode jogar no mar, que não serve para nada. A culpa só atrapalha, causa o remorso, faz você se afinizar com espíritos que não são bons. E enquanto você se paralisar na culpa, é sinal que você não quer mudar. Diz a Joana de Ângeles. Ela diz que quando você muda, você bota o pé na estrada para fazer diferente, você já transformou as energias paralisadas no remorso e na culpa em outra coisa. E aí vai reagir, vai refazer algo que precisa ser feito no coração e na casa do mundo, né? Então, Joana de Ângeles, quando coloca isso, coloca com muita sabedoria. Porque, pessoalmente, eu nunca tinha imaginado que estes dois, olha, durante 2 anos, eles vão relutar para não aceitar que desencarnaram, por causa da culpa. E porque a culpa era tão severa no caso dele, impeditiva deles refletirem. Por quê? Porque eles achavam que se eles eram culpados, se eles fossem culpados, como eles achavam que eram, eles mereciam castigo. Então, vamos dizer que a estrutura do pensamento religioso deles exigia um castigo que não aparecia. Nem aparecia um Deus castigador, nem aparecia ninguém castigador no mundo espiritual, como não aparece. Quando Kardec pergunta para os espíritos, onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos dizem, todo mundo sabe, na consciência. Vamos dizer? Na consciência?
Então, quando Kardec pergunta isso, significa que é como se a gente tivesse um chip, um fiel de balança que nos conduz a perceber aquilo que é a lei de Deus. E o que é a lei de Deus? Ela se resume na lei do amor. A gente pode estudar imensamente as leis do trabalho, da adoração, lei da igualdade, todas as leis espirituais que a gente estuda com muita propriedade na terceira parte do livro dos Espíritos, mas o resumo de todas elas é a lei do amor, que o Cristo vai exemplificar como nosso roteiro seguro. Então, na verdade, quando a Evelina e o Ernesto se sentiam culpados e esperavam castigo, tinha algo da lei profunda que está na nossa consciência que falava ao coração dele e ao sentimento vigilante deles. Algo funcionava bem, mas tinha algo que sobra, que a gente chama de culpa, que vem de uma educação retrógrada, que vem de um movimento da alma que não é bom para viver, nem para se refazer, que é o da culpa. A culpa, a desculpa, a vitimização, a acusação ao outro, a depressão, que é uma acusação a si, são mecanismos de fuga da gente mudar. E eles vão aprender a mudar a partir das visitas espirituais. Que coisa interessante. Eles vão vir, então, segundo momento, para a Terra. Antes disso, eles vivem algumas coisas, que é um estudo de si mesmo, tipo uma terapia, em que eles contam esse fato que bloqueava a reflexão deles, contam para quem? Para eles mesmos, para eles se escutarem e gravam. É uma espécie de terapia, mas o instrutor Ribas, que está coordenando essa terapia deles, não usa isso que eles disseram ainda, só vai usar mais depois, para checar algumas coisas que eles descobriam e que eles percebiam. Então, eles fazem essa terapia individual, essa experiência de si, vamos dizer assim. Era mais uma experiência de si. Depois eles vão estudar a realidade espiritual, a relação entre os dois planos. Depois eles vão fazer um exercício de ficar em outro lugar, que é o exercício da caridade ou de uma prática social amorosa, que eles vão nas cercanias do lugar, numa região umbralina, não é? Onde as pessoas estão em situações de animalidade muito grande. Inclusive, ela encontra a Evelina, ela pensa que se suicidou, mas foi morto pelo marido, encontra ele lá, pensando obsessivamente nela. E aí ela vai fazer um trabalho com ele. Pronto. Depois de que eles saem daquela posição de só cobrar amor, eles já pensam que existe o outro e que o outro pode não ter as mesmas expectativas de você com relação ao mesmo amor. Então, quando eles estão assim, já fazem 2 anos que eles estão neste lugar, aí eles dizem, não dá para segurar mais a vontade de ver nossos parentes. Ela diz, meu marido deve estar morrendo de amor por mim. Deixa que ela sabia que nos últimos 5 anos ele tinha uma amante. E não fazia conta dela. Mas ela achava isso lá. E o outro disse, a minha mulher deve estar morta de saudade de mim. Deixa que ela dizia que nem gostava dele. Ele já percebia que ela gostava do outro. Mas o desejo da volta, da saudade, da vida terrena, era muito grande. E eles vieram. Aí você vê no filme, é muito bonito. Quando ela chega, não vê mais o retrato dela na mesa, a Evelina, e vê a mesma amante, que ela já sabia, agora de uma forma mais firme, numa relação mais profunda com o marido dela. O marido dela traindo, inclusive, a amante, como traíra a ela. E ela assiste tudo aquilo já com um certo distanciamento crítico. No começo, ela sente uma espécie de mágoa. São movimentos difíceis. Tanto é que ela corre depois e vai chorar no lugar que ela marcou com um amigo dela. Se eu passar mal, eu vou te chamar. Aí, quando ela está ali assistindo a conversa deles, ela empenhada em casar com ele, e ele, do mesmo jeito, regateando o amor dele. Aí, ela custa muito
e o amigo dela, o Ernesto, está todo mundo percebendo que são dois amigos, ela, Evelina, e ele, que vem do plano espiritual, cada um vê suas famílias. Mas eles vão juntos se ajudar. Quer dizer, quando a situação estiver muito ruim, eu vou aí, eu entro. Eu fico aqui do lado de fora da casa. Quando eu perceber que você custou, eu vou lá. Custou, ele foi lá. Sabe quem era? A amante do marido dela, a filha dele. Ele ficou surpreso, né? Já ficou muito surpreso. E então, a situação por aí fica. Eles vão elaborar isso no mundo espiritual. Aí, da parte dele, ele vai ver a esposa é médium e está tendo uma relação longa, desde que ele desencarnou, com o homem que ele matara por ciúme. Aí vocês podem dizer, mas como pode uma pessoa encarnada ter um relacionamento com o desencarnado? Ora, ela chama a ele todo o tempo. E o vê, porque ela é médium. E não quer saber o que é mediunidade, nem quer saber de nenhum tipo de educação sobre isso. O fato é que ela começa a gritar. Esse amante, que é o Caio, da filha dela, né, vai aproveitar para interditá-la no asilo, tomar todo o dinheiro dela. E acontece muitas coisas que aí geram o desencarne. Com muito trabalho ela se desencarna. Ou ela desencarna, porque esse obsessor, ou esse espírito, que é a gente não pode nem chamar obsessor, mas há obsessores que são assim, amam muito aquela pessoa, do jeito deles. Então, o que é obsessão? É a influência perseverante de um espírito sobre uma pessoa. Tem muitos tipos de obsessão, mas a gente fala mais da obsessão do desencarnado sobre o encarnado. No caso, esse antigo amor, vamos dizer, que até turvou o casamento dela, estava no plano espiritual, ela via e achava que aquilo satisfazia o que ela queria saber de amor e conhecer. Já era viúva, já tinha uma certa idade. A filha morava em outro lugar, ela morava em Guarujá, a filha em São Paulo. Guarujá é uma praia de São Paulo, né? Como fosse um município, como aqui. Tem Itarema, Porto das Dunas, não, Porto das Dunas não, Gaquirais, né? Então, o fato é que esse casal vai se deparando com as suas próprias questões ao visitar sua família. Percebe? Ele se depara com o que ele achava que era amor, da parte da esposa e da parte dele. Então ele vai fazer a pergunta daquela música. O que é o amor? Onde vai dar? Por que me deixa assim? Uma canção cheirando a mar que bate leve em mim. O que me dá meu coração, que eu canto pra não chorar. O que é o amor? Onde vai dar? Por que me deixa assim? Era mais ou menos assim que a moça pensava. O que é o amor? Que ele pensava, o Ernesto também. O que é o amor? Que André Luiz vai pensar quando vem para o nosso lar. Todo mundo assistiu o filme, né? Ele chega na família dele e está substituído por um novo amor. E ele diz, de senhor da casa, eu sou operário. Um operário esquecido, desprestigiado, que ninguém quer saber. A esposa dele não deixava os filhos nem tocarem no nome dele, para que isso não atrapalhasse a nova relação. Ele escuta a tudo isso. E no primeiro capítulo do livro Os Mensageiros, que é o que vem depois do livro Nosso Lar, ele se pergunta isso. O que é o amor? Eu teria amado mesmo? Porque o amor faz um casulo tão estreito que nos sufoca de compreender verdadeiramente o que é o amor. Por quê? Então ele diz assim, quando ele está já assim, percebendo que o amor não era posse, que ele havia de se relacionar com as pessoas sendo algo diferente do que havia sido em termos de relacionamento ou de amor, quando ele pensa assim,
ele vai começar a fazer aqueles trabalhos lindos dos mensageiros. Vem para tanto recanto da terra ajudar as pessoas, para ver se deslocando de um lugar acostumado, o lugar de quem pede amor, de quem possui o outro, de quem comanda, de quem ordena, de quem exige, ele passava, ainda que com sutilezas, claro, ele passava a um lugar de quem coopera, de quem colabora, de quem oferece algo de si, de quem partilha, de quem pensa na família ou no amor como um projeto muito maior do que duas pessoas, porque vai envolver mais gente. Então, é um projeto também de reencarnação. Ninguém reencarna para um amor como algo absolutamente secreto e pessoal. A gente sempre reencarna para aprendizagens que se programou antes de reencarnar e que tem um sentido para mais gente além de nós mesmos, não é? Então, ele começa a se perguntar, André Luiz, quando vê que aquele mundo dele não é mais o mesmo. E realmente, o nosso mundo vai mudando em termos de afeto, ou na posição que a gente se dá e se coloca diante dos afetos construídos ou por construir. Então, vamos pensar um pouco nisso, nesta ideia de que a gente, quando se relaciona com os outros, a gente se enlinha, a gente constrói elos de produção de sentido para viver, ou de coisas para fazer juntos. Eles vão descobrir, o Ernesto e a Evelina, no mundo espiritual, quando voltam para lá, depois de viverem disso que a gente está falando, de uma forma muito mais complexa. Ela vai ver o pai, que ele havia atirado, mas não pegou, foi o outro. O pai dela ainda, e depois eles vão começar, no mundo espiritual, a pensar, o que eu tenho com isto que eu vi? Então, a família espiritual que lhe visita, ela tem que ter uma certa permissão, numa grande parte dos casos, a não ser que os espíritos sejam muito evoluídos, para poder vir lhe ver. Quando ela vem lhe ver, ela tem uma orientação do que ela vai fazer, do que ela pode fazer. Não é uma coisa à toa, como jogar um bocado de carta para cima para ver no que deu. Não. Ela vai ter uma orientação para poder abordar você, que está no plano dos encarnados. E, a mais, ela vai aprender algo e também a gente. Só que na nossa cultura, que encara, vê um espírito de uma forma assim, quase como uma coisa, assim, muitas vezes, o que eu tenho com isso? Ou às vezes com desdém, ou mesmo com uma certa falta de condição de se deslocar para o lugar do outro. Sempre que a pessoa está muito na dúvida, eu não queria ver espírito, eu vejo, mas não queria ver, esse negócio não gosto. As pessoas chegam no centro espírita assim, muitas vezes. Aí você diz, já se colocou no lugar dele ou dela que você vê? Quem será? O que você acha que procura em você, esta pessoa? Então, às vezes, a gente precisa desse deslocamento quando encontra parentes, quando encontra outras entidades, ou elas sintonizaram com o nosso desamor, algum processo mais difícil que a gente está vivendo, ou elas estão procurando nossa ajuda, porque a gente deve ter condições de ajudá-los. Todos somos médiuns. Então, é o caso de você pensar, será que os meus pensamentos têm feito as pessoas perto de mim, encarnados e desencarnados, mais felizes? Será que minhas ações, elas funcionam como pontos de luz para estas pessoas que podem estar desarvoradas? Antes da pandemia, um pouco antes, as pessoas lá do nosso centro viam como que levas de espíritos desesperados, chegando, povoando espaços da terra. Então,
há muitas precisões do ponto de vista dos desencarnados, tanto quanto os encarnados. Há uma miséria moral, além da fome física e de todas as fomes das pessoas. E há também, no mundo dos espíritos, algo equivalente. Então, quando a gente se desloca do nosso olhar acostumado, de não querer nada com isso, a gente passa a viver da vida a melhor parte. Qual é a melhor parte? Aprender algo sobre o amor. Você reencarna para isso, todos reencarnam para isso. Então, esses dois passam a ter uma outra postura com relação a tudo. Ela vai ver a relação que ela tem com o padrasto, vai fazer uma avaliação diferente da que ela fazia com a mãe legítima. Ela vai fazer uma avaliação outra sobre o próprio marido. Ela disse, quando a pessoa, ela percebe, conversando com o pai, que era primeiro pai sem ser o padrasto, o que tinha sido morto na caçada, porque estava cercando a mulher do amigo, era o pai dela. E então ela vai conversar com ele. E ele diz a ela uma coisa interessante. Ele diz que o marido dela nunca gostou dela, sempre teve muita amante. Ela disse não. Quando a gente tem uma relação que por fim não deu certo, a gente tem o costume de ver tudo para trás como se fosse a mesma coisa daquele momento crísico. Mas não é. Costuma não ser. Houve algo que a pessoa construiu. Aí a pessoa diz, não, é porque eu não sabia, é porque eu não tinha percebido. Mas era a mesma coisa. A pessoa não, né? Aí começa a anular tudo que ela foi, tudo que ela amou, tudo que ela construiu com a pessoa, que era uma pessoa como ela, cheia de erros, de dificuldades. Então, a gente às vezes faz uma avaliação bastante pequena das nossas experiências afetivas. Foi assim que ela ensinou o pai dela a não fazer. Ela disse, ele me deu uma felicidade feminina que eu não tinha tido. Durante um tempo eu sonhei com isso, eu engravidei dele, é porque ela perdeu um aborto espontâneo. Foi a partir daí que teve a doença dela. Eu ainda fui muito feliz, eu vivi coisas que eu não sabia, em termos de investir numa relação única. Noutras vidas eu não sabia isso. Então, ela vai mostrar, ela vai perceber a implicação dela junto aos parentes da terra. Nenhum de nós vai para lá sem perceber isso, algum dia. Então, é muito importante o pensamento espírita, porque ele nos ajuda desde agora a produzir sentido espiritual, como a gente gosta de dizer, para as nossas experiências. Porque a gente analisa politicamente as coisas e deve. Afetivamente, analisa em termos de economia, em termos socioculturais, em termos históricos. Todas essas dimensões são importantes, mas elas não podem negar que somos um ser espiritual e que precisamos produzir sentido. Quer dizer, para que eu estou vivendo isso? Aonde isso vai me levar? O que eu estou aprendendo mesmo nesta quadra da minha existência? Então, essa produção de sentido espiritual para a vida, ela que nos mantém vivos. Ela que nos mantém, é o Espírito que comanda o turbilhão de processos celulares. Somos nós que mandamos o nosso Espírito, que manda, que ordena. Apesar de que a gente tem limites com relação a essa força, não é? A gente vai ter limites. Mas importa a gente perceber que somos implicados nas situações sociais maiores, nas que dizem respeito às coletividades que vivemos e nas que a gente alimenta interiormente. O Viktor Frankl, que é um psicólogo que criou a logoterapia, que é uma terapia que trabalha o sentido da vida, ele viveu em campos de concentração. E ele, depois que saiu, conseguiu se salvar, né? Depois de viver aquilo que é inenarrável, em termos de sofrimento e crueldade humana, né? A Segunda Guerra. Depois que ele saiu, ele diz,
as pessoas são capazes de viver qualquer sofrimento, desde que ele tenha sentido. Então, uma pessoa que não está dando sentido ao que vive, inclusive, ela fica quase embrutecida. Ela fica meio autômato. E é a necessidade que a gente tem de dar sentido às nossas experiências, sentido espiritual. Vai dizer mesmo Viktor Frankl, vai dizer. Porque o sentido espiritual, como diz Kardec, ele vai mostrar a nossa vida como um contínuo. O passado, o presente e o futuro são como fases da vida, ele diz, assim como a infância, a juventude e a maturidade. Está certo que há momentos que há uma diferença quando você passa de um plano para o outro e perde o corpo físico. Mas o espírito continua do mesmo jeito. Ele aprende novas coisas e tudo, mas ele é o mesmo ser, o mesmo indivíduo, o mesmo ser singular. Não existem dois indivíduos iguais, não é? Então, cada um carrega a nossa história, cada um tem um presente rico em que ela também se presentifica, a nossa história do passado. E como diz o Kardec, é importante saber da vida futura, porque a forma como a gente pensa a vida futura causa um impacto sobre a vida presente que nos modifica. Ele fala no impacto da vida futura sobre o presente, assim como o impacto do passado sobre o presente. Kardec diz, se a gente se esquece do que foi, para que a reencarnação, se a gente esquece do que foi? Ele pergunta mais ou menos assim. Aí os espíritos dizem, mas se você observar o que você é, você sabe o que você foi. O que você não aprendeu, você vai precisar aprender. Porque o espírito não regride. Então, o que você não aprendeu, não sabe. Você percebe que não sabe. Você percebe a sua dificuldade no egoísmo, no orgulho, né? Aquela pessoa que diz, quando eu subo do meu sapato alto, né? E diz se orgulhando, não sabendo que isso é uma coisa ruim, né? Sai de baixo, né? Assim, aquele orgulho vem de longe às vezes. É importante perceber os impulsos. Porque, observa Joana de Ângeles, que a gente transmuda essas energias em novas coisas. A gente não precisa mudar isso radicalmente, mas ir tomando de conta daqueles impulsos, daquelas energias, daquelas percepções que vêm de muito longe na vida do espírito e que se abeiram no presente para que a gente dê a nova resposta reencarnatória. Assim chama a Joana de Ângeles. Nova resposta reencarnatória. Se a gente toda a vida fazia a mesma cena de ciúme naquela hora, ou fazia a mesmo arrasta-pé de violência com um filho, ou com um amigo, ou com uma pessoa que está numa posição na pirâmide social de inferior, subalterna, ou se fazia o requinte de egoísmo em algumas situações da vida, você tem uma hora que diz, hoje eu não faço mais, eu vou dar a nova resposta reencarnatória. Ninguém viu, mas o seu espírito protetor, seu mentor, vai lhe abraçar como nunca. E o seu espírito sabe. Registra isso. Às vezes ninguém vê, não precisa. Mas você diz, nessa hora em que eu costumava desistir, eu persisti. Nesta hora em que eu costumava chorar e me entregar a um desânimo infindo, eu acordei, lavei o rosto, e fui fazer pequenas coisas. Como diz Jung, coisas simples nos ajudam a ser simples. A aprender algo da simplicidade. Então, comecemos por esses pontos de luz que vão fazer da nossa vida uma nova vida. Por quê? Porque a gente vai se perceber um espírito imortal vivendo neste contínuo, nesta continuidade de um passado que está aqui, de um futuro que já começa e de um presente que renova aqueles quadros do passado a partir de novas respostas. Então, se a gente pudesse dizer que o plano espiritual aprendeu, sobretudo, algo sobre relacionamentos, essas pessoas do plano espiritual que vêm nos visitar, é muito certo.
Se você lê o livro E a Vida Continua, ou outros, você vai ver que a gente aprendeu sobre tudo sobre relacionamentos. Mas se a gente vê que os espíritos estão aprendendo isso quando nos visitam, nós vamos poder ver também que nós estamos implicados no que eles deixaram, no que eles levaram de nós, os entes que partiram, e no que nós fazemos do que eles nos legaram. As pessoas falam do luto, não é? Das perdas. O luto é uma elaboração das perdas. A gente sabe disso, não é? Mas geralmente as pessoas elaboram com algumas correntes da psicologia no tempo da existência presente. Mas uma psicologia de vertente espírita, como a de Joana de Ângeles, vai dizer: você não perde a pessoa. A pessoa lhe ama onde quer que ela esteja, se ela já lhe amava. Onde ela estiver, ela acolhe sua prece. A sua prece sentida, ela vai aonde for no mundo espiritual. Aí você pode não acreditar, por quê? O Sérgio Felipe disse que às vezes a nossa casa, a gente está tão tumultuada, e na nossa mente, que a gente não consegue realmente entrar num estado de prece, como falam os estudiosos, né? Num estado em que a gente realmente se conecta com o que a gente deseja, com amor, com uma certa abertura de coração. Então a gente fica naquele cipoal de conflitos, e diz, né? Não consegue. Então ele diz que é como se ali fosse um umbral que vai impedindo você de acessar as regiões superiores, aonde você quer que sua prece chegue. No livro Entre a Terra e o Céu, é a prece de uma mocinha de 16 anos, pedindo para ajudar a família. Ela faz uma prece. Vai lá para o nosso lar, eles param tudo, uma prece refratada. O que é prece refratada? É porque a pessoa, ela, na visão católica dela, uma mocinha que não tinha maiores informações, estava achando que a mãe dela era santa. Eu vou pedir para a minha santa mãe ajudar. Aí fica rezando para a mãe dela, que ela achava que era uma santa. A mãe dela está obsediando a segunda mulher do pai dela. Então, quando ela pede a mãe, refratada, por quê? Porque ela pedia para a mãe, que estava ali em desequilíbrio, mas a prece chegava aonde tinha que chegar. E veio a equipe do André Luiz, que trabalha por 3, 4 anos com esta família e todas as outras que se relacionam com ela, a partir da prece desta moça. Agora, quando a gente começa a adentrar o pensamento espírita, é que a gente vai ver como é que eles ajudam a gente. E aí a gente aprende a não perder muito tempo, ou não perder oportunidades. Aquele momento que a espiritualidade oportuniza, que você encontra uma pessoa que era um desafeto, e que você não faça a mesma coisa que fez, é uma grande chance. Às vezes o plano espiritual passou o ano todinho preparando aquela pessoa para aquele encontro. Aí você joga fora porque não percebe. Então, é importante essa nossa vigilância, esse contar que a vida acontece, de fato, nos dois planos, para que a gente aproveite o tempo da existência. Jesus falando com os discípulos, tem um livro do Neio Lúcio chamado Jesus no Lar. E tem outros livros de Humberto de Campos, que ele compilou mais ou menos mais de 100 crônicas, que são verdadeiros ensinamentos do discípulo, da pessoa que está aprendendo o amor na Terra, está querendo compreender o pensamento espírita. Então ele juntou, Humberto de Campos, no plano espiritual, muitos destes conteúdos, destas histórias. O Neio Lúcio também juntou. Só que o Neio Lúcio, nesse livro Jesus no Lar, ele juntou muitas histórias daquela hora, que eles voltavam da pesca, os discípulos de Jesus, e Jesus contava sempre algo para ajudar um problema de um deles. Um estava revoltado porque achava que não tinham que aceitar a prepotência de algumas pessoas, tinham que mandar ver e se embolavam no meio da rua com essas pessoas, brigavam.
Aí depois se arrependia, vinha perguntar a Jesus, temos que ser mansos mesmo? Vamos deixar o pessoal pegar nosso pescoço? Então Jesus sempre tinha uma história para contar. E tem uma vez que é a sogra de Pedro, né, que pergunta se ele tinha um talismã para arranjar para ela. Você conhece essa história, Fernanda? É tão engraçado porque ela era muito interessante, essa sogra de Pedro, era muito prática. Então ela diz, eu tenho a impressão que você tem um talismã e não conta para a gente. Você tem um talismã. Você não pode me arranjar esse talismã, não? Qual é o talismã que o senhor tem? Falando com Jesus, né? Ele disse assim, eu acho que tenho um talismã. Mas o talismã que eu tenho, todos têm. Quem é que adivinha? Qual é o talismã? Quem é que conhece essa história? É o tempo. O tempo é um talismã que todos têm. O tempo vai, mas não quer dizer que a gente vai deixar o tempo passar e não vai fazer nada. Não é um comodismo, não é uma lição de comodismo. É uma lição de paciência, aquilo que as pessoas na sociologia vão chamar de paciência histórica, os educadores de paciência pedagógica. É uma paciência ensinante e aprendente, que aprende com as situações da vida, aquela paciência. Então, o tempo, ele vai exigir de nós uma atuação, mas, ao mesmo tempo, uma paciência com os frutos. Os frutos nem sempre nós colhemos agora. Essa também é outra lição das visitas espirituais. Nenhum desses dois, nem o Ernesto, nem a Evelina, colheu algo de imediato nas visitas que fez à Terra. E nem ela colheu também. Nem a moça, a Evelina, nem ele, e nem as pessoas da terra que foram visitadas. A filha do Ernesto, a esposa dele, o amante, que era o espírito da esposa dele. As pessoas todas, o pai da Evelina, o padrasto da Evelina, com a nova mulher, nenhuma destas pessoas colheram mais do que aquele aceno que apazigua a saudade. Quando ela foi ver o pai, a mãe se lembrou dela. Quando ela entrou, a mãe não via, mas sentiu aquela lembrança e foi tocar piano. E o padrasto dela ficou assim parado, e ela disse, eu estou lembrando da minha filha. O que será que acontece quando a gente morre? E a filha ali. E aí ela começa a induzir na mãe pensamentos, para que ele, padrasto, adotasse uma criança. Ela pensou, olha como ela evoluiu. Quando ela foi visitar a família, ela já tinha aprendido com as outras coisas. Ela foi no mundo espiritual, elaborou a visita, voltou para visitar esse padrasto e a mãe. E esse padrasto que tinha matado o pai dela, né? E aí, então, ela começa a induzir a este padrasto a adotar o filho de uma mulher muito pobre que vai aparecer lá, adotar um filho, e ele vai adotar, que será esse homem que ele assassinou. Então ela começa a dar conta de ajudar a espiritualidade. Quem tirou a vida, agora vai dar a vida. Vamos analisar as questões aqui desse grupo familiar. Como é que a gente pode resolver? Aquele que tinha... O marido dela que tinha assassinado o rival vai ser pai dele. Vai devolver todo o dinheiro que ele tirou. Aquela mulher que ele tirou todo o dinheiro, interditou e tudo, ele vai ser pai dela. E vai desencarnar antes, porque ele só pensa em dinheiro, vai ter um terereco no físico e vai desencarnar antes. Deixa toda a riqueza para os dois. As duas pessoas a quem ele tirou tudo. Então, eles estudando essas questões, Ernesto, que é o espírito, e Evelina, que também está em espírito, no mundo espiritual, mas que vieram visitar esses parentes, passam da posição de quem vinha receber amor para quem vem partilhar o sentido da vida, o sentido espiritual da vida. Partem para a posição de quem vai dar amor, de quem já não espera que o outro dê algo, só espera receber. Partem para equacionar os dilemas
daquele projeto coletivo, que é o projeto dos amores. Família, amigos fazem parte de um projeto coletivo. E amigos, às vezes, são projetos maiores. Por quê? Porque nós não nascemos, às vezes, só com tarefas para o nosso grupo familiar ou nosso grupo de afeto mais próximo. Quase todos nós também nascemos com tarefas coletivas, sobretudo no tempo de transição planetária, que tem a ver com a sua área de atuação no mundo, a sua área profissional, a área da sua comunidade. Então, você geralmente tem tarefas coletivas também. As tarefas coletivas são programadas com maior complexidade, porque elas envolvem um número muito grande de pessoas. Quando o Chico Xavier veio, chegou uma hora que ele disse: já estão todos apostos, quase todos, na tarefa do livro. Era como um xadrez. Fulano ia fazer isso, o outro ia ajudar lá na editora da FEB, o outro... Então, cada um de nós que tem uma tarefa coletiva que extrapola, quer dizer, que é maior do que o nosso universo afetivo, parental ou de amizades, cada um de nós vai ter ajuda para realizá-la. Mas é importante que a gente se situe da mesma forma. Às vezes, hoje, num período em que as pessoas estão reencarnando para ajudar, é comum que venham crianças reencarnar e digam: eu vou viver qualquer coisa, isso eu estou exagerando, falta pouco tempo, menos de 5 minutos, eu vou viver qualquer coisa porque eu tenho que, quando for jovem, eu vou ajudar tal situação na vida coletiva, na vida das comunidades, na área das habitações populares, na área da ecologia, na área de... Eu vou ajudar, na área da sociologia, na área da medicina, na área da saúde, eu vou ajudar. Então, a pessoa veio com a tarefa coletiva já muito determinada. Então, algumas situações familiares, elas são importantes, mas vai ser determinante o que ela encontra na fase juvenil. Não é que mudou a psicologia, não. Mudaram algumas tarefas, que agora são urgentes e vão nos solicitar nos ambientes coletivos, ante desafios de sobrevivência coletiva. Então, vamos lembrar deste aspecto, de que quando os espíritos nos visitam, eles visitam tendo em vista que são seres que têm esses compromissos conosco no mundo afetivo, mas eles sabem, e nós também deveremos saber, que temos tarefas muito maiores às vezes, tarefas com as coletividades das quais a gente faz parte. Às vezes, uma coisa que você assina no seu trabalho do direito, uma coisa, eu tirei 1000 exemplos, que a gente não terá ainda esta noite, mas não. O enfoque foi outro. Mas uma coisa que você faz às vezes, ela tem um significado imenso para grupos e populações. Às vezes você não pode ter ideia. Então, vamos aproveitar o tempo e, como disse Joana de Ângeles, ensaiar com esse amor que o Cristo nos ensina e Kardec também nos norteia com todo o pensamento espírita. Vamos ensaiar com gosto e com força a nova resposta reencarnatória. Muita paz.